Você pode até ignorar a batalha espiritual, mas ela não ignora você. E a pergunta não é se você está nela, a pergunta é: de que lado você está? Fica comigo até o final para entender as características do inimigo e descobrir de que lado você está. Essa pergunta, ela não é retórica, ela é teológica. E Efésios 6 nos mostra que no mundo espiritual não existe neutralidade. Toda a humanidade está inserida em uma realidade de conflito que nasce após a queda. Em Gênesis 3, repercorre toda a história da redenção. Jesus afirma que há apenas dois caminhos, o largo e o estreito. Não há um terceiro. Talvez isso confronte a ideia moderna de que cada um segue seu próprio caminho. Na teologia bíblica, essa realidade se conecta diretamente à doutrina da depravação total. O ser humano não é moralmente neutro, mas espiritualmente inclinado contra Deus. Como afirmou João Calvino, o coração humano é uma fábrica contínua de ídolos. Portanto, se o homem não serve conscientemente a Deus, ele inevitavelmente se submete a outra autoridade. Então, de que lado você está? De um lado, temos Deus, e do outro, o nosso inimigo. Efésios capítulo 6, verso 12, descreve o inimigo como principados, potestades e forças espirituais do mal. Aqui precisamos estabelecer um fundamento dogmático claro. Satanás é criatura, não é criador. Ele não possui atributos divinos, não é onipotente, não é onipresente, nem onisciente. Esse ponto é essencial para evitar um erro comum, o dualismo, como se Deus e Satanás fossem forças equivalentes. Isso não acontece. O livro de Jó demonstra que Satanás age apenas sob permissão divina, como declarou Martim Lutero, de forma teologicamente provocativa. Satanás é o diabo de Deus. Isso não torna ele bom, mas o torna limitado. Ele age de forma organizada, porém. Os termos usados por Paulo indicam hierarquia e organização. Isso revela que o mal espiritual não opera de maneira caótica. Entretanto, a tradição mostra que sempre foi cuidadosa em não ultrapassar os limites do texto bíblico. A Bíblia nos revela o suficiente para vigilância, não o suficiente para curiosidade especulativa. Devemos afirmar três verdades simultâneas sobre o mal. O mal, ele é organizado, o mal, ele é real e o mal, ele é subordinado. Como afirmou Abraham Kuyper, não existe 1 centímetro quadrado da realidade fora do domínio de Cristo. Então, baseado nisso, precisamos entender as características desse nosso inimigo. Primeiro, ele possui um poder real, mas limitado. Efésios descreve o inimigo como poderoso. Isso não significa igualdade com Deus, mas capacidade real de influência. Ele atua na cultura, na ideologia, na moralidade, na religião. E nem todo erro cultural é apenas humano, mas nem todo pecado também é demoníaco. Equilíbrio. Na antropologia, Satanás não cria o pecado no coração. Ele explora o pecado já existente no coração humano. Segundo ponto é a maldade ativa dos nossos inimigos. A Bíblia chama de maligno. Isso significa uma oposição ativa e verdadeira revelada por Deus. Ele não apenas tenta, ele distorce. Ele não apenas acusa, ele engana. Então essa é a segunda característica dos nossos inimigos. E a terceira é uma astúcia metodológica. Efésios capítulo 6, 11 mostra para nós. Paulo usa o termo grego aqui, metodeia, estratégia deliberada. O inimigo trabalha com métodos. O episódio da tentação de Cristo mostra que até a escritura pode ser usada fora do contexto. Um erro teológico pode ser mais perigoso que uma tentação moral. Como alertou Charles Spurgeon, Satanás raramente se apresenta como inimigo declarado. Ele prefere parecer razoável. E a Escritura afirma que ou o homem está unido a Cristo ou permanece sob o domínio do pecado.
Isso não implica em possessão universal, mas influência espiritual real. A regeneração na teologia reformada é a transferência de reino. Antes você estava de um lado, agora que Cristo te resgatou, você está do outro. Ninguém está fora da batalha. Alguns apenas não percebem que já estão nela. Então, como nós devemos lutar essa batalha contra o inimigo? E Efésios capítulo 6 não ordena confrontação direta com demônios, ordena permanência firme. A armadura representa características centrais da fé cristã: verdade ortodoxa, justiça, justificação e santificação, evangelho, estabilidade, fé, confiança, salvação, identidade, palavra, autoridade e oração, dependência. Na teologia, guerra espiritual não é grito, é perseverança. Então concluímos, a vitória define a batalha. Em Colossenses capítulo 2, verso 15, Paulo declara que Cristo já despojou principados e potestades. A batalha continua, mas a vitória já foi decretada. Não lutamos para vencer, lutamos a partir da vitória. Se essa aula hoje falou com você e te ajudou a enxergar a batalha espiritual com mais clareza bíblica, comente: eu vou permanecer. Na próxima aula vamos tratar a atuação do inimigo na nossa mente, à luz da teologia bíblica e da doutrina da santificação. Inscreva aí no canal se você não é inscrito para acompanhar a sequência do nosso curso e também não deixe de curtir e comentar. Que Deus abençoe.